E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou dar 5 dicas pra vocês de como conservar, como cuidar ali da coleção durante uma viagem de mudança, porque eu, né, pra quem não sabe, me mudei, né, não sei se dá pra perceber, acho que não, porque só tá a estante aqui atrás, mas eu me mudei e tem todo aquele processo de mudança e hoje eu vou dar as dicas de como chegar a coleção aqui, ó, tudo intacto, tudo perfeito, sem nenhum amassado, sem nenhum arranhão, depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, não esquece, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para quando saírem mais vídeos, vocês serem os primeiros a saber. Para quem tá caindo aqui no canal de paraquedas, gente, sim, eu sou uma colecionadora de mangás aí já há quase 20 anos e eu já me mudei algumas vezes, né? Das primeiras vezes cometi alguns erros, cometi algumas gafes, mas a gente vai aprendendo. E hoje, com essa experiência, eu quero trazer para vocês 5 dicas do que você deve fazer com a sua coleção para evitar qualquer amassado, arranhado, qualquer que seja o problema que poderia dar nas suas edições durante esse transporte. Porque querendo ou não, mudança só sabe quem já se mudou. É aquela dor de cabeça, é bagunça, é caixa por cima de caixa. Às vezes o pessoal da transportadora, infelizmente, não toma tanto cuidado, derruba uma caixa, enfim. Para evitar ao máximo esse tipo de coisa acontecer com a coleção de vocês, eu vim trazer essas dicas, né, pra gente conseguir chegar na nossa casa nova com a nossa coleçãozinha intacta. E fica até o final, que todas as dicas vão ser super importantes, só vão funcionar utilizando as 5 dicas. E eu vou dar uma 6ª dica e bônus para vocês. Primeira dica, saquinhos de polipropileno. Vocês precisam ter os seus mangás embalados em saquinhos. Eu tenho muitas edições, tá, gente? Tanto edições novas quanto bem antigas, como vocês podem ver, o Clemore é super antiga. E se vocês tirarem aqui do saquinho, ela tá em perfeitas condições. Não tem nenhum arranhão, ela tá maravilhosamente perfeita. Tá certo? O amarelado é por conta do tempo, não tem muito o que fazer. Mas o saquinho é a primeira proteção anti-impacto que a sua coleção pode ter. Inclusive, eu vou usar de exemplo um mangá meu que na vinda, infelizmente, meio que acabou caindo. Mas ele não sofreu nenhum dano, porque o saquinho, ele protegeu. No local que ele caiu tinha lama, poderia ter sujado o meu mangá, não sujou. E segundo que o saquinho de polipropileno tem uma gramatura maior que os saquinhos convencionais, né? Os saquinhos que não são ideais para os mangás. Então ele meio que amorteceu um pouquinho ali a queda, tá? Eu sei que pode parecer um pouco ilusório, não vão derrubar seus mangás, tá? O saquinho não é proteção para esse tipo de coisa, é proteção contra sujeira e outras coisas assim, tá? Mas assim, por incrível que pareça, deu certo e assim, caiu no chão e ficou intacto. Segunda dica, coloque mangás na ordem. Eu sei que pode parecer a coisa mais óbvia o que eu tô dizendo, mas não é tanto, porque a depender do tamanho da caixa que você tiver conseguido, pode ser que não caibam todos. Por exemplo, a minha coleção de Berserk tem 40 volumes, e a caixa que eu consegui, ela não cabia os 40 volumes. Então ficaram ali cerca de 32, 33, e os outros eu precisei colocar em outra caixa. É sempre importante vocês colocarem ali o máximo possível junto na mesma caixa, para evitar de quando chegar, ficar aquela dificuldade, aquela bagunça para encontrar as coisas. O que me leva à terceira dica, que é vocês nomearem as caixas, gente. Coloquem na caixa o que tem dentro. Você pode utilizar uma canetinha, uma caneta. Eu recomendo uma canetinha, de preferência talvez aquelas de CD que não sai. Tem algumas que tem a pontinha mais grossa e fica mais interessante, porque se a caixa cair em algum local molhado, a depender da época, né, que você estiver viajando, que você estiver se mudando, não vai sair. E aí você consegue ver o que afinal tem ali dentro daquela caixa. Eu, por exemplo, para me mudar, eu usei cerca de 40 caixas. Algumas delas eram bem pequenas e outras bem grandes, então cabia muita coisa, mas as pequenas em especial foram as que me deram mais trabalho nas primeiras vezes que eu me mudei, porque eu não nomeava. E dessa última vez, nomeando facilitou super minha vida. Como que eu faço? Pego ali a caixa, dentro tá os meus shonens da Panini. Primeira coisa que eu boto na caixa, Panini. Vou evitar ao máximo colocar qualquer da editora JBC. Às vezes acontece de você misturar, às vezes acontece. Por exemplo, você vai tentar botar um mangá em uma caixa não coube, na outra não coube, naquele da Panini coube.
você vai aproveitar o espaço. Mudança é desse jeito. Porém, você coloca o que tem a maioria. Você vai colocar ali na caixa Panini e pode dar uma leve explicada do que é que tem ali dentro. Berserk. Eu costumo viajar colocando os títulos que são parecidos. Se eu tiver uma caixa muito grande que cabe muitos títulos, eu coloco, por exemplo, Berserk, Claymore, Vagabond, né, que são assim títulos mais sérios. Enfim, eu boto eles assim, como no meio. Se eu vou botar um shoujo, vou botar ali um Alharaido, eu boto do lado Furifura, etc. Dá um pouquinho mais de trabalho você ter que ali identificar as caixas, talvez, porém vai dar menos trabalho para você mais pra frente, quando você chegar na sua casa nova. Quarta dica, coloque forro nas caixas. Pode parecer bobagem, gente, mas é importante, porque durante uma mudança, às vezes tem ali a trepidação, a depender de onde você estiver vindo, onde você estiver indo, pode ter ali muitos buracos no caminho, né, na estrada, e acabar alguma caixa bater na outra, algum mangá que ficou por cima de outro, ficar de mau jeito e amassar a lombada, certo? Ou então rasgar um pedaço, enfim. Tem uma coisa super simples que vocês podem fazer de forro. Pega jornal, se não tiver jornal, pode ser papel madeira, você enrola ele como se fosse um parafuso, né? Você vai rodar ele, coloca em toda a beirada da caixa, você pega o papel, amassa e coloca no centro da caixa. Isso vai ser o suficiente para você proteger os seus mangás. Eu não tenho papel madeira, eu não tenho jornal, o que é que eu faço? Folha de caderno, gente. Não tem muita dificuldade não. Pega folha de caderno, pega papel A4, qualquer papel dá pra fazer, certo? Desculpa, não existe. Quinta dica, coloque sempre as edições mais pesadas e capa dura embaixo. Em algumas mudanças, nós acabamos precisando apertar ali mais alguns mangazinhos porque temos poucas caixas, tá? Eu não vou julgar ninguém por isso, porque eu já passei por isso também. E às vezes realmente a gente não consegue muitas caixas para dividir uma caixa ali para os que são ônibus, que são capa dura, e outra caixa para os mangás mais leves, né? Mas eu recomendo sempre vocês empilharem o mangá primeiramente assim, certo? Na horizontal, jamais em pé, e colocar na parte de baixo sempre ali os capas duras. Mesmo que vocês pensem, não faz tanta diferença na hora da mudança, porque a pessoa vai pegar ali a caixa de mau jeito, pode virar a caixa. Não, isso é uma coisa que você pode ajudar. Querendo ou não, sua coleção valer um dinheirinho. Então você chegar pro pessoal ali que estiver fazendo trabalho e tudo mais, eles não vão saber. Então você chega e diz, essa caixa aqui eu preciso que seja colocada nessa posição. Você pode fazer um favor? Acabou, entendeu? Não tem nada de muito absurdo nisso. E pela lógica, a parte lacrada fica na parte de baixo e a parte aberta fica pra cima. Então nessa parte lacrada, que é a parte de baixo da caixa, vocês colocam as edições que tem um peso bem mais considerável, como a Akira, Monster, que beira ali 1 kg, 2 kg, enfim. E por que eu tô dizendo isso? Eu sei que algumas pessoas vão achar bem óbvio o que eu tô falando, mas eu já recebi algumas fotos e alguns comentários de pessoas, não só em mudanças, né, mas às vezes precisa levar o mangá pra algum canto, vai viajar de férias ou alguma coisa assim, e coloca o mangá de qualquer jeito ali, coloca uma edição big em cima de edições que são mais leves. Isso acontece com frequência, tá? Mas não façam isso, isso não é legal, vai acabar amassando os seus mangás que são mais leves. E quanto aos capa dura, mesmo aqueles que tiverem papel crochê, eu recomendo vocês colocarem também nos saquinhos. Durante o meu transporte para minha casa nova, todos os meus mangás, sem exceção, todos os ônibus, todos os mangás mais grossos, maiores, pesados, enfim, todos eles foram postos em saquinhos próprios, individuais, para eu colocar nas caixas, porque sim, isso também serviu de proteção. Para quem tem as edições de Monster, vai saber bem o que eu vou falar, eles têm uma sobrecapa bem fina, e essa sobrecapa é fácil de rasgar. Só que, por que os meus estão intactos? Porque eu coloquei dentro do saquinho de polipropileno, cada um no seu saquinho. E a minha sexta dica é: jamais coloquem figures e mangás juntos. Vocês podem ver que eu tenho diversos figures aqui. Depois eu vou trazer um vídeo para vocês contando também das formas de proteção e conservação ali dos figures durante uma viagem. Se o vídeo já tiver saído, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem após esse. Mas nesse aqui eu já deixo a dica de nunca coloque ambos na mesma caixa. Mangás maiores e menores, tudo bem. Porém, figures junto, não. Por quê? Alguns figures possuem pontas, gente. Por mais que às vezes a gente não note, por estar acostumado ali a vê-los ali na estante, mas essas pontinhas podem acabar arranhando os mangás, certo? Olha só, eu peguei aqui de exemplo esse meu Inuyashazinho bootleg.
ele tem diversas pontas, ó, aqui é a espada, ele tem aqui o cabelo. Ah, Ani, mas eu não vou colocar ele solto, vou colocar ele dentro da caixinha dele. Gente, é simples, também não é o ideal, porque a caixinha do figure, ela pode acabar sendo amassada pelos mangás durante o transporte, tá? E eu digo isso, não estou falando aqui viajando, realmente eu já vi isso acontecer, de principalmente esses que são bootlegs, acontecer de algum pedaço acabar ali amassado, ou até mesmo quebrando, porque a caixa acaba sendo prensada no meio dos mangás e acaba por estragar o seu figure, né? Eu acredito que, assim como a conservação dos mangás é importante para qualquer colecionador, você que está me assistindo também, eu acredito que também seja importante que os seus figures também cheguem na sua casa sãos e salvos. Então essas foram as dicas de hoje. Quem sabe talvez eu traga depois aí um vídeo mostrando como que vocês devem forrar a caixa. Não tem nada de difícil, mas se vocês quiserem eu posso fazer um videozinho, quem sabe até lá pro Instagram, eu vou deixar aí na tela se vocês quiserem conferir. E eu sempre trago dicas, trago informações a respeito dos mangás, de figures, etc. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi um vídeo bem simples, mas com dicas de uma pessoa que já se mudou algumas vezes e que infelizmente a coleção acabou sofrendo alguns danos por falta de alguns cuidados que às vezes as pessoas podem achar óbvio, mas na hora da prática não são executados. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham se divertido, não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para quando saírem mais vídeos, vocês serem os primeiros a saber, e muito obrigada para quem assistiu até aqui. Mata, né? E até o próximo vídeo.